Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui em nosso canal Cristão Consciente. Esta aula será oficialmente lecionada a nível nacional no próximo domingo, dia 29 de novembro, mas você já começa a acompanhar tudo aqui com antecipação. Vale lembrar que esta aula é a lição 9, que tem por título Compreendendo a Lei da Semeadura. Esta lição está vinculada ao assunto trimestral Maturidade Espiritual. Por sinal, o trimestre está finalizando, esta aula já representa mais de 70% do assunto em que nós estamos estudando. Esperamos que você, professor e aluno, esteja tirando proveito deste tema tão relevante. A aula de hoje, como já disse, compreendendo a lei da semeadura, e eu já quero te convidar já de antemão à leitura do textuário Objetivos da Lição e posteriormente Paulo Vieira vai fazer não só uma leitura, mas aí uma introdução expositiva dos textos de referência. Textuário da lição escolhido pelo autor, Gálatas 6, verso de número 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A verdade aplicada à lição: a diferença entre pessoas de sucesso e as outras é a percepção e a atitude que tomam diante daquilo que Deus coloca em suas mãos para administrar. E os objetivos da lição são 3, como de praxe. Primeiro, ensinar como as ações no mundo físico repercutem no mundo espiritual. Segundo, mostrar a fonte de nossas bênçãos e o que Deus observa no ato da oferta. E 3, esclarecer os segredos da provisão divina e seu crescimento, a correta motivação para uma semeadura e o que devemos semear. Então, já dá para perceber que hoje nós vamos falar um pouco sobre oferta, a expressão figurada é semeadura, mas o que vale mesmo de fato é que vamos falar de oferta, o ato de ofertar, e vamos falar, pelo menos tentar da melhor maneira possível, falar com propriedade na sua mais amplitude do termo oferta, semeadura, o ato de dar e assim por diante. Então, se você tem dúvidas a respeito do assunto ou quer alargar o seu conhecimento, fique conosco porque hoje a aula promete, vai ser interessante para você, professor e aluno. E já para começar, eu acho interessante nós analisarmos, Paulo, que o texto de referência foi escolhido 2 Coríntios, capítulo de número 9. E eu quero convidar Paulo Vieira para iniciarmos essa exposição e depois dialogarmos um pouco acerca deste texto. Paulo, o que é que esse texto tem a ver com o assunto? Qual é a expectativa da aula de hoje? Graça e paz a todos, graça e paz, Henrique. O texto escolhido é um ótimo texto, é um bom texto, por sinal. O detalhe é que o texto nos apresentado na lição é o 2 Coríntios capítulo 9. Porém, o desenrolar desta história, desse relato do 2 Coríntios capítulo 9, ele se inicia no capítulo 8 da epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Essa epístola ela foi escrita mais ou menos em 54, 55 depois de Cristo pelo apóstolo Paulo. Alguns teólogos vão dizer que ele estava em Filipos quando ele escreve essa epístola. E ao escrever essa epístola, ele está escrevendo como resposta, de alguns relatos trazida por Tito, que o Tito encontra com ele, teoricamente, em Filipos, e eles ali trocam um diálogo, trocam algumas palavras, uma conversa, e o Tito vai apresentar qual é o contexto da igreja que ele está vivendo lá em Coríntios, que é uma região ali no sul da Grécia. Então, o Tito apresenta a situação para ele, como está sendo feito todo um trabalho para a arrecadação de recursos financeiros para ajudar os irmãos na Judéia, que estão passando por um momento de crise. Logo depois, ali em 70, que nós já mencionamos na lição anterior, vem a destruição do templo, mas alguns anos anteriores eles já estão passando por crises financeiras. Então Paulo vai advertir e também vai responder
alguns que o criticavam e acusavam ele de ser um charlatão e que só servia para absorver, né, ou subtrair os recursos das comunidades. Então Paulo vai escrever esta epístola, esses capítulos, com ênfase nestas questões administrativas, questões de projetos e questões também de a livre, espontânea vontade, o querer fazer algo diferente. Então deixe só ver se estamos compreendendo já para início. Eu acho que seria assim muito descontextualizado usarmos 2 Coríntios na aula do próximo domingo, já para de início, de cabeça, falar de semeadura, de oferta, sem compreender que havia uma razão do porquê desta oferta, pelo que está aparentando aí, e que o Paulo está tentando mostrar que havia também uma administração por trás dessa coleta e também para destinar a oferta para que ela chegue até realmente o seu objetivo. Aparentemente é isso, né? A Macedônia é uma região ali da Acácia, né? Acaia, e aparentemente esse pessoal vai chegar ali para levar oferta para essa igreja da Judéia. Você tem o pessoal da Macedônia, que é a região norte da Grécia. Então você tem ali os macedônios, que esses macedônios, que você acompanhar, quando você acompanha o capítulo 8 e o capítulo 9 dessa epístola de 2 Coríntios, você vai ver que Paulo está dizendo que os macedônios vão passar nessa igreja. E eles vão fazer essa coleta. E ainda Paulo fala, olha, vocês têm que ter esse cuidado para vocês não passar vergonha. Né? Então os macedônios, eles iriam passar nesta igreja para essa coleta, para levantar esses recursos e que seriam mandados para essa igreja na Judéia. O detalhe aí é importante que você citou, porque primeiro, Paulo está mostrando clareza, existe a prestação de contas do que está sendo feito, do que vai ser feito com esse recurso, com essa oferta que está sendo levantada. Segundo, existe um projeto para isso. Se você olhar aqui no capítulo 8 do capítulo 8 da sua Bíblia, no verso, deixa eu localizar aqui. Só enquanto você localiza, para você se situar, é 2 Coríntios, né? Capítulo 8. Verso 10. Olha o que diz o verso 10. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém, a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Então é um projeto. Se elaborou um projeto e eles já estavam trabalhando nesse projeto há um ano. Tá. Então durante um ano foi levantado recursos para ajudar a igreja na Judéia. Existia essa necessidade, chegou ao conhecimento da igreja local e eles estão trabalhando já há um ano para levantar recursos para esse fim. Exatamente. Então existia um projeto, né? A pior coisa que existe é você fazer uma contribuição, é você plantar num terreno que você não conhece. Se nós estamos tratando da lei da semeadura, é aquele negócio, eu planto aqui essa semente, mas eu não sei se essa terra ela vai ser a terra que vai ser transportada. Então, se essa terra ela é transportada, se eu estou plantando naquele vasinho que nós falamos na lição anterior, se eu estou plantando naquele vasinho, alguém pode pegar o vasinho e levar embora, a minha semente foi embora. Então existia um projeto, era uma coisa séria, era um projeto coerente, coeso, e estava todo direcionado para uma necessidade que existia para a região da Judéia. Né? Então esse é um dos pontos fortes que nós temos que analisar, o contexto que está estes textos de referência que o nosso autor colocou em 2 Coríntios capítulo 9. Né? Quando nós avançamos, né, você tem aqui no verso 15, que é importante, que é um verbo, que é talvez um ditado que eles tenham naquela região, que Paulo vai dizer, como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Isso nos apresenta uma igualdade. Se eu tenho muito e o que tem pouco,
nem vai faltar para o que tem pouco e o que tem muito não vai sobejar. Por quê? Porque vai existir uma divisão. Aquele que tem pouco, com a minha oferta, com o que eu tenho, eu vou ajudar aquele que tem pouco. Então, o que eu tinha de mais igualou aquele que tinha de menos. Então, é uma questão de igualdade, é a questão da graça, né? E não faz isso esperando nenhum retorno, né? Então, esse é um ponto forte também que nós temos que valorizar nessa questão das ofertas. Outro ponto forte que está no verso 21, né, que diz assim, ó, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Aqui está a prestação de contas. Paulo, ele preza, ele zela por aquilo que é honesto diante de Deus. Ele não corrompe, né, a sua dignidade, não é escondido. Porque às vezes a gente tem essa impressão, mas eu não estou vendo, será que está fazendo correto? Será que está sendo utilizado de forma correta? Será que está sendo utilizado de forma que é necessário? Então Paulo está dizendo, olha, diante de Deus eu estou fazendo a coisa correta, mas para vocês não duvidar, nós também vamos fazer correto diante dos homens. Então vamos apresentar o que está sendo feito. Né? Então esse verso 21 também é importante para a gente poder entender essa questão da lei da semeadura. Muito bom. Né? O verso 22, né, do capítulo 8, que diz, com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Então, não necessariamente tudo estava nas mãos de Paulo. É necessário que haja pessoas de confiança. Não tem como trabalhar com pessoas que não são de confiança. Por quê? Porque nós estamos tratando de valores. Também não dá para circular na mão de um só, né? Não dá para circular na mão de um só. Porque você nunca sabe quanto tem. Você nunca sabe para que fim foi usado. Então, Paulo, o que Paulo faz? Divide as responsabilidades. Então é interessante que antes de falar do capítulo 9 propriamente dito, Paulo, você está fazendo uma exposição do capítulo 8, que é o terreno que as coisas estão acontecendo. Então só para recapitular para você, professor, para você já não chegar lá domingo já falando que tem que semear, que tem que ofertar, etc. E usar o texto 2 Coríntios, porque alguém pode te indagar, mas como que era? Em que contexto foi escrito 2 Coríntios? Para que fim era essa oferta, etc. Então o contexto é esse. Havia uma necessidade na Judéia por conta daquele período que Jesus até chamou de grande tribulação, onde não ficou pedra sobre pedra que não foi derribado, que é o período em que a cidade de Jerusalém foi destruída pelo general Tito, que colocou a culpa nos crentes, no caso, né, nos convertidos, por sinal. Então a igreja estava padecendo uma grande perseguição, por conta disso veio necessidade, crise econômica, e aí Paulo, que já havia levantado e até direcionado uma carta anterior a essa para a igreja em Corinto, vai necessariamente convidar essa comunidade local que fica aí na região ao sul da Grécia, especialmente na região de Acaia, para, durante um ano, levantar uma contribuição para ser destinada para o pessoal da Judéia. O que prova também que das duas uma, como diz o ditado, não estava fácil para ninguém, não era uma coisa que se levantava assim um montante astronômico em um ou dois dias, né? Ou então Paulo realmente queria fazer uma coisa só. Já levanta de uma vez só para resolver o problema. Administrativamente você só tem como pensar isso. Ou eles juntaram um ano porque realmente a igreja local não tinha muitos recursos, o que prova que você, sendo pequeno que eu digo é no sentido quantitativo ou financeiramente falando, talvez o montante local não seja muito, mas administrando consegue. E no capítulo 9, quando a gente avança e sai do capítulo 8 e vai para o capítulo 9, no verso 2, você já vê
que existia um tempo para que as pessoas pudessem se planejar. Olha o que diz o verso 2: porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado. A Acaia é a cidade, né? A congregação local lá, né? E o vosso zelo tem estimulado a muitos. O que é o zelo? É não usar a oferta que está lá um ano sendo juntado com outra coisa. Então vou pegar essa oferta aqui e já que estão demorando para vir buscar os macedônios para levar para a Judéia, vamos gastar aqui com outra coisa. Vamos fazer uma festa, vamos comprar um carro novo para alguém que está a serviço da igreja. Não, eles tiveram ali muito zelo para com aquela oferta. Então Paulo está dizendo que é muito grato àquela comunidade pelo zelo e pelo período ali que eles tiveram para poder levantar esses recursos. Mas escuta, Paulo, então vamos lá, porque quando nós falamos normalmente de oferta, nós normalmente atribuímos assim a oferta ao contexto do tem que dar para Deus, que Deus vai te abençoar. É mais ou menos assim que a gente ouve falar, Deus faz aí a tua oferta, Deus vai dar vitória, para Deus você está fazendo, etc. Pelo menos esse texto de 2 Coríntios, que foi o texto escolhido pelo autor, nós só estamos fazendo uma exposição do texto. O texto nos sugere uma oferta destinada para uma necessidade, um fim, né? E Paulo até está falando claramente ali, num termo bem da dispensação da graça, ele chega a dizer, está sendo feito de forma voluntária, não desejar nada em troca, faz por amor, era uma obrigação dos cristãos ajudar. Então, como é que funcionava essa questão da oferta no Antigo Testamento, no Novo Testamento e vamos falar bem a verdade, para hoje, como é que nós contextualizamos isso daí na prática, Paulo? Bem abordado essa questão aí. Primeiro a gente precisa entender que no Antigo Testamento a oferta era destinada de forma diferente. Você tinha destino para os levitas e sacerdotes e você tinha também o sacrifício que era feito no holocausto para remissão de pecados. Então a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que a oferta atual, ela não é uma oferta para remissão de pecado. Deus não vai perdoar pecado nenhum seu por conta da sua oferta. Nem certo? Compra um pedaço do céu? Não tem compra de pedaço de céu, isso é uma mistificação das coisas. A sua oferta não compra pedaço de céu, não compra perdão de pecado, não compra ser mais santo, não compra nada. Não compra bênção, não? Não compra bênção também. Então, é a primeira coisa que a gente tem que já tirar da visão do nosso povo. Estou te perguntando porque eu passei anos da minha vida, e normalmente os meus primeiros anos da minha conversão, aprendendo que eu comprava sim. Isso não é uma verdade da graça. E Deus faz se eu fizer. Então, isso é uma dificuldade que nós temos. Tanto que o tema é bem polêmico. Você professor, você líder, você pastor, ao ler essa lição, como professor, você tem um posicionamento. Nós temos a obrigação de esclarecer a palavra de Deus. Como pastor, a prática, às vezes, em alguns casos, em alguns ministérios, a prática é diferente. Eu posso dizer por experiência, porque estudo com alguns pastores e nós aprendemos a forma correta de, por exemplo, falar sobre a questão de ofertas. Mas eu estive visitando e pregando na igreja de alguns amigos pastores que a prática, da ministração de ofertas é diferente. É uma prática onde coloca jugo, onde coloca obrigações, onde coloca medo, Então a gente precisa desmistificar um pouco e orientar o nosso povo a ofertar de forma correta. Então, primeiro passo a ensinar o nosso povo a ofertar de forma correta o sacrifício para a remissão de pecado do Antigo Testamento não é tido como uma oferta válida para nós hoje.
para hoje, valia naquele tempo. Eles levavam a oferta para ter ali o perdão, a expiação da culpa. Em Levítico eu leio ali uma série de ofertas para tudo quanto é tipo de coisa. Exatamente. Então, você vê ofertas lá para vários tipos de situações. Você tem ofertas para poder sustentar os levitas, que eram os que viviam a serviço do templo. Abre um parênteses para dizer que levita era quem vivia a serviço do templo, né? Exatamente. Levita não é o que canta. A gente tem essa prática diária. Vamos aqui convidar os levitas para cantar. Não, levita não é o que canta. Levita é os que estão a serviço do templo. Eles limpam, eles preparam a mesa, eles preparam tudo e também tem a participação sacerdotal. Quem seriam os levitas hoje em dia, Paulo, então, na prática? Teoricamente, os cooperadores, os diáconos, os que trabalham. Porque a gente tem isso, a gente tem cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores que eles têm a carteirinha. Né? Mas chega, senta, precisa do copo lá para o bebedor, não tem, o papel higiênico do banheiro, ele não chega mais cedo para poder olhar, ver se tem. Não, ele tem a carteirinha e é diácono. E tem lá o pastor que se diz sacerdote, mas ele só dirige culto. Não tem uma visita para o membro que está precisando, não tem um aconselhamento pastoral, não tem uma série de funções que teoricamente teria que ter. Então isso também implica na questão da oferta. Porque quando nós falamos de oferta no Antigo Testamento, a primeira nós já citamos que era para questão de remissão de pecado. Essa para nós não é mais válida. Porque Jesus veio e fez um sacrifício único que não precisa mais de sacrifício. Uma oferta só, pagou lá com a moeda do sangue, na cruz do Calvário foi o endereço, tá pago. Tá pago, exatamente. Tá. Agora, qual é a segunda dificuldade que nós temos? De fazer a assimilação, levitas e sacerdote. Então, por exemplo, no Antigo Testamento você oferecia a oferta, então o sacerdote era digno, né, daquela oferta, daquele animal, do peito, da coxa, para ele sobreviver. As peças principais eram para ele, né? O peito ou a coxa, né? Isso. E os levitas também. Os levitas também, eles sobreviviam das ofertas levadas ao templo. Como não existia moeda específica, então qual era a moeda de troca? Era a semente, né? A semente e o animal. Então você trocava o arroz, aquela coisa toda, e os animais lá, o frango, o bezerro, o cordeiro, você trocava, ia trocando e era aquela moeda de troca. Até recentemente, no nosso contexto também era assim, né? Se trocava muitas coisas. Então, qual é a dificuldade nossa? De assimilar as ofertas dos dias atuais com as ofertas do Antigo Testamento. Então, por exemplo, você tem levitas trabalhando em tempo integral na igreja? Algumas igrejas, sim, né? Algumas. Você tem sacerdote, vamos usar aqui a figura sacerdotal como a figura do pastor hoje. Então você tem o pastor atuando tempo integral na igreja? Eu conheço um, vivo, presencio e até dou aula no núcleo montado lá na congregação dele, um amigo meu que eu posso aqui falar tranquilamente, abertamente, eu sei que ele não vai em nenhum momento se sentir constrangido, que é o pastor Everaldo Nunes, um amigo de mais de 15 anos de amizade. Ele vive integralmente para o ministério. Esse é um que eu conheço, mas é um dentre muitos. Exatamente. Então, o que nós não conseguimos assimilar? É que, por exemplo, existem denominações que o pastor não exerce a função pastoral em tempo integral. Então, se ele não exerce a função de pastor em tempo integral, o que acontece? Algumas arrecadações são indevidas. Porque tendem a dizer que aquela arrecadação é para a ajuda pastoral. Eu concordo plenamente que o pastor tem que ter ajuda sim. Porque como foi citado, você tem pastores que não visitam, tem pastores que não dão aconselhamento pastoral, não ajuda nos relacionamentos, não tem nenhum tipo de aconselhamento. Então, como é que ele vai conseguir aconselhar alguém, vai ter uma hora disponível para ele lá no gabinete, se ele não tem nenhum recurso financeiro? O que ele tem que fazer? Tem que trabalhar. Então, se ele tem que trabalhar, ele não tem tempo de estudar, ele não tem tempo de buscar nenhum recurso, nenhum subsídio para poder ajudar na comunidade. E aí, para complicar ainda mais,
Às vezes o pastor dirige uma comunidade, ele está na frente de um trabalho a 15 quilômetros da sua casa. Então, você tem locomoção, você tem os gastos, uns enfrentam pedágio e tudo mais. Então, a gente tem dificuldade com isso. Então, qual era a necessidade no contexto de Paulo aqui, que ele está escrevendo a carta aqui, a segunda epístola para os Coríntios? A necessidade era a necessidade da igreja na Judéia que estava passando por dificuldade. Então nós temos essa dificuldade. Então precisamos assimilar essa questão do Antigo Testamento com o Novo Testamento e saber que existem meios de aplicação. Então é válido, é correto, é lícito que a comunidade local oferte, que as pessoas ofertem, numa eventualidade para suprir necessidade de quem está trabalhando a serviço da denominação, vamos usar bem essa palavra. No caso, o que seria o Antigo Testamento, o sacerdote e o levita. Então aí é lícito, né, Paulo? Para ter alguém que possa estar à disposição, para ajudar, período integral, atende lá no seu gabinete, não está lá só no culto, só na hora do culto, está à disposição do seu dia, aí é válido, aí seria o correto. Seria o correto. Para ajudar a manter alguém trabalhando ali na manutenção do templo, com trabalho de mão de obra, a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte da higienização, parte a parte pastoral mesmo, propriamente, aí é válido. Então a gente precisa primeiro entender esse conceito, porque as nossas igrejas pentecostais, na sua grande maioria, tem essa rejeição, ou qual termo posso utilizar melhor? Tem esse bloqueio. Quando se diz que um pastor tem que receber um salário, eles têm uma dificuldade de entender, né? Isso. Então, eu acho que o mais correto para os nossos professores é primeiro tentar explorar essa questão do ensino. Por exemplo, os nossos livros que nós compramos são livros caros, livros de 150, 200 reais. Então, nós temos outros livros que têm um custo maior, outros menores, e o tempo, são tudo coisas que têm um determinado valor. E para isso, por exemplo, o nosso caso é um caso diferenciado. Nós estamos aqui, nós compartilhamos informações com vocês, nós temos os livros, corremos atrás de recursos, todos os recursos tecnológicos para poder gravar essas aulas e tudo mais, tem um custo. Nós fazemos isso de bom grado, não esperamos nada financeiramente em troca. E o que acontece? Para um pastor hoje não é diferente. Para um pastor hoje, ele precisa, se ele não tiver um trabalho secular, o que vai acontecer? Ele precisa de subsídios da comunidade para poder exercer o seu trabalho pastoral, desde que exerça. É o que eu disse, a humanidade precisa de apoio, de suporte espiritual, psicológico, uma orientação pastoral. Então, se nós não temos no nosso coração isso resolvido, então a primeira coisa que nós temos que resolver, saber que a nossa oferta no templo, ela não vai para o céu. É isso. Ela não vai para o céu. Não tem um anjo ali colhendo a nossa oferta e levando para Deus avaliar quanto Ele vai nos abençoar. Não tem esse negócio. Isso é muito místico. Então a gente precisa resolver essa questão. Os nossos membros precisam ofertar, Henrique, como o povo lá da igreja estava ofertando. Consciente. Do que era e para quem era. Exatamente. Do que e para quê. Quando a sua comunidade tiver consciência para que serve a oferta e qual é a finalidade, que não é uma moeda de troca, aí você vai ver que a prosperidade ela vai chegar lá. Por que ela vai chegar lá? Porque não precisa mais forçar a barra. Você não precisa mais pegar, o que nós temos vistos aí na mídia. Eu não preciso mais vender milagres. Eu não preciso mais, como temos visto isso me envergonha, porque a gente tem visto nas rádios, uma pessoa que se diz pastor e fala, olha, antes de eu orar por você, faça um depósito na minha conta, na conta da igreja. Então, o evangelho, a graça não é moeda de troca. Então
Então nós temos que conscientizar o nosso povo. Nosso povo tem que conhecer as Escrituras. O que a Bíblia diz referente a conhecer? O meu povo erra porque não conhece. Porque usa o texto de Coríntios lá para falar que semeia muito, muito colherá. Então você tem que semear muito. Aí você pega esse versículo, desmembra ele do contexto. O que nós estamos fazendo aqui é te trazer ao contexto. Em que contexto foi escrito isso? Foi escrito no contexto da necessidade da igreja da Judéia. Tinha uma organização local trabalhando um ano para levantar uma oferta. Tinha uma liderança maior, um apóstolo que também estava destinando pessoas de sua confiança para ir coletar e levar para o seu destino. Aquilo era feito também sem nenhuma moeda de troca, ninguém fazia esperando nada. Em nenhum momento Paulo prometeu que Deus ia fazer um milagre, ia recompensar, nada disso. Também não existia o que tinha muito e o que tinha pouco, todos tinham em pé de igualdade. É isso, é só conhecer o contexto, tudo resolvido. Aquela questão, por exemplo, vamos falar de números, né, atuais para a gente ter mais uma ideia de como na prática estava sendo isso. Por exemplo, um irmão que ganha hoje R$1.000 e nós temos um irmão que ganha R$10.000. É justo eu chegar no irmão que ganha R$10.000 e falar, irmão, não pode dar 1.000? Opa, eu posso dar R$1.000. Ele ofertou com R$1.000. Eu chego no outro irmão e falo, irmão, o irmão ali ofertou R$1.000, por favor. Me dê 1.000 também. Está vendo a desigualdade? É o que nós temos visto. Nós temos visto uma barbaridade, irmão. A barbaridade qual é? É você pegar e falar, olha, você não tem hoje, faz um cheque aqui e põe o cheque aqui que Deus vai te dar. Vai te dar como se você não tem hoje? Primícia, o que é primícia? É dado dos primeiros resultados. Que você já tem. Que já tem, não. Tem que ter. Você vai dar o quê? Não tenho? Entendeu? Então a gente tem esses problemas e assim, teoricamente não vamos conseguir resolver todos os problemas relacionados à questão financeira. Assim, Paulo, é que eu já fui de alguns outros arraiais, como diz, tá? Quem me conhece, não de agora do canal Cristão Consciente, não de agora das Assembleias de Deus, quem me conhece já de uma caminhada para trás, eu já fui de alguns lugares. É que usa-se muitos textos paralelos, usa votos de Jefité, de Jacó, de Abraão, que foi abençoado, etc. Usa-se muita coisa. Então, quando nós estamos falando de oferta, nós estamos lhe mostrando que no Antigo Testamento existia uma razão, uma necessidade, um destino. Né? O destino era para o templo, para o sacerdote, para manter o sacerdote, para manter o levita. Também ninguém metia a mão lá para carregar. Quando era para carregar o templo, tinha a tribo de Levi que carregava. Você é da tribo de Benjamim? Eu levei lá meu sacrifício, eu estou pagando para alguém carregar. Então tinha isso também. E também o levita também não tinha casa. Não tinha terra. Não tinha terra também, tá? Então você que gosta de viver, é um negócio bom, né? Se alguém vai me bancar, eu vou entrar nessa do evangelho. Mas não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. Era para viver. Então, vamos lá, hein? Vamos certinho aí. Então assim era no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento você tem esse modelo de Paulo, você tem alguns outros modelos que, se você quiser, a gente vai ressaltar nos comentários, porque nós não vamos fugir da lição proposta é a 2 Coríntios. Mas você tem modelo do que Jesus fez, tem modelo lá do próprio apóstolo João, que falou um pouco sobre isso também, etc. São eles os modelos. Para os nossos dias vale isso, não é venda de milagre, não é moeda de troca, uma necessidade local que deve ser suprida, que deve ser atendida, e daí por diante nós vamos começar a explorar já nos pontos, né, Paulo? Vamos entrar nessa questão de comer ou plantar? Essa questão de comer, plantar, etc. Só deixar um parênteses que alguns talvez vão esperar. Nós necessariamente hoje não vamos falar do dízimo, que é um outro contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Aliás, onde está o dízimo no Novo Testamento? Será que tem?
Não estou dizendo que não tem, estou deixando a curiosidade para você, tá? No Novo Testamento, no Antigo Testamento você tem, mas como é que era? E alguns que já são mais da minha classe, que nós estamos falando um pouco de manter o trabalho do sacerdote, do levita, mas hoje nós temos algo que poderíamos falar, não hoje, mas numa outra aula, que é sobre os itinerantes também, né? Sobre oferta para itinerante, para cantores, etc. e tal, que está na Bíblia no Novo Testamento. Agora, como era feito e para quem, aí é o interessante, tá? Mas isso fica talvez para um outro dia, né? Qualquer hora dessa a gente coloca aí um vídeo falando se vocês quiserem também, se não quiser, não grava nada, fica por isso mesmo. 1.1, vamos lá. Comer ou plantar. Como a gente está falando de semente, então, por exemplo, você come semente? A semente em si? É. De vez em quando uma lentilha, passa, né? uma assim, mas assim passa pelos dentes, né? Hoje eu comi de sobremesa, comi melancia, e eu tenho o hábito de comer a semente lá, mas só semente não como. Então, qual é assim até a dinâmica? A pergunta é, o autor nos traz aqui uma proposta, comer ou plantar. Então, vamos traduzir. O que a gente está falando aqui nos nossos dias atuais, que a semente é o money. É o dinheiro. É o né? dinheiro. É o dinheiro. Então você não come dinheiro. Não, ninguém, se comer vai pro hospício, né? Que come dinheiro, rasga dinheiro é doido. É. No nosso contexto. Mas é com o dinheiro que você provê o que comer. E através do próprio dinheiro você planta também. Então a gente precisa entender o que é isso. Porque, por exemplo, a proposta é que a gente não deve comer. A proposta é que a gente não deve comer. Tudo bem. Então, como proceder? Se eu não devo comer e nos dias atuais é o dinheiro, então eu acho que a gente não deve fugir, mas a gente tem que entender um pouco também do nosso contexto atual, da nossa realidade. Então, como é que eu faço? Então, o meu dinheiro, eu como com o meu dinheiro. Eu como o meu dinheiro, como? Eu vou no mercado, faço uma compra tal, compro toda a minha compra do mês ali e abasteço a minha despensa. Então, eu estou comendo meu dinheiro. Tá. Como é que eu planto com a mesma semente? É aí que está a diferença. Então, eu posso comer? Posso comer, mas eu tenho que plantar também. Então, como é que não você planta? O dinheiro. Então, nós comemos quando nós abastecemos a nossa despensa. Né? Então, o que nós temos que saber balancear aqui é o seguinte. O título diz, comer ou plantar? É uma pergunta. Sim. Se você comer tudo, você não planta. Certo? E se você plantar tudo, existe um tempo para a colheita. Se você plantar tudo, você vai morrer de fome, porque não vai comer. Né? Então, como é que a gente faz para conciliar? Eu já abasteci a minha despensa, mas eu não comi tudo. Então, eu não comi toda a semente, ou não comi todo o dinheiro. Não gastei tudo. Não gastei tudo. Consigo mesmo, né? Isso. Então, como é que eu planto? Aí que está o detalhe. A gente vai aprender como que a gente faz para poder conciliar. Como é que eu planto isso? Não, aí você planta quando você investe nas outras pessoas. Porque é o caso aí do que está acontecendo com Coríntios, né? Eles comiam. A igreja que está levantando oferta, eles comiam, eles se abasteciam, atendiam às suas necessidades básicas e estão plantando, investindo na igreja que está passando por necessidade. Então é assim, existem várias maneiras de eu plantar a minha semente. Minha semente da generosidade, minha semente da ajuda, minha oferta. Eu posso fazê-lo, uma das maneiras é colocando na salva, no gasofilaço, acreditando que aquela oferta passa por uma administração e vai chegar até o indivíduo novamente. Por meio de infraestrutura, por meio de trabalho de assistência social, por meio de trabalho educacional mesmo dentro das comunidades, enfim, aquilo vai chegar, não vai ficar só nos cofres da instituição, mas vai retornar para as pessoas. Ou eu posso ir direto na fonte também e ajudar. O departamento, eu posso muito bem chegar, tem departamento lá de assistência social na sua congregação? Tem. O líder do departamento, o que estamos precisando no momento?
Estamos precisando no momento de tantas cestas básicas, de tanta mistura para destinar para tantas famílias. Vou lá no mercado, compro a semente, não vou eu comer, vou dar para o outro comer. Eu estou plantando, ou não? Sim, com Estou certeza. plantando, então é assim, eu chego lá no departamento de assistência, ó, é agasalho, está precisando? Então vou lá, compro e ajudo. Posso não ser necessariamente passar por uma triagem no departamento da instituição, posso ir direto no necessitado, lá na raiz da necessidade. Ô morador de rua, vou ajudar-te, não vou te ajudar não só agora, vou te acompanhar, etc. Então, existem muitas maneiras de plantar, Paulo. Não necessariamente temos que comer tudo. Eu acho que a ordem apresentada pelo autor é muito boa. Comer ou plantar? É uma pergunta que, na verdade, eu acho que ele pode ser assim, ó, comer e plantar. Primeiro eu tenho que comer. Eu tenho que comer, você tem que comer, você tem que suprir a sua necessidade, da sua família, da tua esposa, dos teus filhos. Não tem que ficar deixando nada pendente para ofertar, entendeu? Deixa de pagar essa conta, leva para... Eu acho que por aí não é o certo. Primeiro come. Eu comi, mas não posso comer tudo, como Paulo disse. Tem que ter um ciclo. Então eu como o que é necessário e o que me sobra, ou se você não quer usar a palavra sobra, o que eu destinei da minha semente, que eu não vou comer, eu posso plantar semeando nas pessoas, semeando bem, direto na raiz da necessidade. Eu não sou contra ajudar a instituição evangélica nenhuma. Eu sou contra não chegar até as pessoas. O que é importante a gente ressaltar nessa questão, até para de repente essa palavra que foi citada e até sugerida a mudança, a questão da sobra, é mais uma questão de administração. Se nós tratarmos que a nossa oferta tem que ser sempre as primícias, então você, como já foi citado aqui na epístola que Paulo escreve, existia uma administração. Então, quando você pegar o seu salário, né, e você tem a intenção de semear, né, então qual é a jogada aqui? É você fazer uma gestão, um projeto. Então, eu vou destinar tantos por cento ou tal recurso para a obra do reino, ou a obra do Senhor, ou para a casa do Senhor, seja qual a finalidade que você vai semear. Então você, com o seu projeto, você pegou ali a primícia. Então você já separou. Você separou X% ou X valor daquele montante que você recebe para poder plantar. Então o que acontece? Por exemplo, eu faço um planejamento, olha, minha compra mensal geralmente é tanto, a minha despesa com energia é tanto, água, telefone e combustível do carro, seguro do carro, né, o seguro de saúde. Então eu fiz todo o meu planejamento e dentro desse planejamento X% eu vou ofertar, eu vou plantar. Então esse X% você não pode pegar ele depois e gastar com a pizza no final de semana. Entendeu? É aí que o autor vai bater em cima que não pode comer a semente. Entendeu? Então você faz, o que você faz? Faz um planejamento. Eu preciso ajudar na obra do Senhor. Eu preciso semear. Então para isso eu preciso de uma gestão, eu preciso de uma administração. Porque o que acontece às vezes é isso, a gente gasta com coisas supérfluas, sendo que o nosso próximo está necessitado. Então isso é o plantar. Então eu faço uma gestão, eu faço uma administração ali dos meus recursos e invisto na obra desta forma, né? Porque se eu consigo fazer essa gestão, Deus vai abençoar. É normal, até por uma questão de lógica, se eu tenho uma administração financeira, por mais que tenha crise e tudo, eu tenho bem administrado. Você entendeu? Então vai passar tranquilo e vai conseguir plantar. Então essa questão de comer e plantar tem que ficar bem claro. Eu não posso plantar tudo, porque senão eu fico sem. E a questão não é ficar sem, a questão é que todo mundo tenha. Porque você deu o seu tudo, alguém ficou com o seu tudo. Logo já perdeu a igualdade aí. Pronto, tem que dar tudo. Você deu tudo, você ficou no zero e alguém que já tinha passou a ter mais ainda. Então a gente só tem que tomar esse cuidado, né? Inclusive nas nossas ministrações referentes às ofertas,
tem que ter esse cuidado. Às vezes nós usamos o texto da viúva, que a viúva deu tudo que tinha, e às vezes o irmão está lá, ele tem lá no bolso R$ 200, mas ele está com a conta de energia, conta de água e a conta do telefone para pagar na segunda-feira. Mas então ele não tem, Paulo. É aí que está, é o planejamento do plantar. O ter não é o físico, tá? Eu posso ter aqui na minha carteira R$ 100, mas se eu tenho uma conta ali amanhã estourando de 50, eu não tenho 100, eu tenho 50. E é isso Então, que nós temos visto aí, o pessoal confunde um pouco e força a barra para que saia o 100. Só que aí a conta tá lá na segunda-feira para pagar. E aí nós temos um problema. Aí nós criamos pessoas ou cristãos com a fé, mas com a vida social desconcertada. Você entendeu? Nós temos cristãos cheios de fé, mas a vida dele social está toda desconcertada. Ele deve na praça. Ele não paga a prestação do carro. Ele corre com o carro porque o documento está atrasado. E aí a polícia para e prende o carro. Ele fala que é prova de Deus. Mas por quê? Por falta de uma gestão. Mas ele acredita, ele tem fé, que aí ele pega o dinheiro de fazer o documento do carro e ele dá na igreja. Então a gente tem que saber ensinar para os nossos cristãos, que é o lema do nosso canal, cristão consciente. Eu tenho que ofertar, eu tenho que ajudar, eu tenho que plantar, eu tenho que ajudar o meu próximo, maravilha. Mas tem que haver um nível de igualdade, porque se eu estou fazendo algo e eu estou sendo prejudicado, eu estou com a minha conta de luz atrasada, CPFL, que é aqui em São Paulo a CPFL, vem e corta a minha luz, eu vou esperar que Deus vai descer lá do céu e vai ligar minha luz? E por exemplo, pelo menos para mim finalizar a minha fala nesse ponto, o semear não é necessariamente dinheiro, né? Porque, por exemplo, o jovem, como é que você vai falar para o jovem lá da sua escola, da sua classe, que ele tem que semear? Ele não trabalha. E aí, vai semear? Só que ele também não semeia nada? Semeia. Ele pode muito bem semear a sua ideia, porque o jovem é cheio de ideias, ele pode semear uma ideia. Às vezes uma ideia, no momento propício, para um determinado fim, atende uma necessidade muito mais do que o próprio dinheiro. Às vezes com o dinheiro não conseguem fazer, e chega uma ideia, olha, eu tenho essa ideia, tenho essa sugestão. Ele pode semear com a sua própria mão de obra. O jovem não tem dinheiro, mas ele está ali para ajudar a carregar um banco, a montar ali um aparelho de som, a montar ali um aparelho de tecnologia, o data show, etc. Está ali para ajudar, coordenar os adolescentes, está ali para coordenar, talvez ele está ali para ajudar na escola dominical, etc. Então, eu acho que é isso. O que importa é como está sendo feito, com que propósito? Com o propósito de não visando uma moeda de troca, tampouco querendo pagar alguma coisa, né? E para quem chega? Chega para um outro indivíduo, chega para o ser humano, isso para mim é o tudo. Porque para Deus chega. Quando fala assim, ó, eu estou fazendo para Deus, né? Porque eu achei gozado, né? O termo é bonito, eu estou fazendo para Deus. Mas na prática, como é que é? Deus vem, pega isso aí na mão? Tem uma balancinha lá no céu? Tem uma balança, Deus tá pesando assim, ó, as suas obras, assim, quanto mais você faz, mais Deus, opa, olha, a balança do Henrique tá ficando pesada, eu tenho que abençoar também, para equilibrar. Será que tem isso daí mesmo? Eu acho que não. O que eu vi mais próximo disso nas páginas do Evangelho é quando Jesus disse, estive preso, não me visitaste. Estive nu, não me vestiste. Estive com fome, não me deste de comer. Aí os discípulos assustaram. Poxa, que dia que o senhor teve assim? Não lembro. O senhor teve preso um dia? O senhor teve nu? Não fiquei sabendo, não. Quando foi? E Jesus diz, quando a um dos meus pequeninos não fizeste, a mim não fizeste. Então, para mim, se vai passar pelo departamento da escola dominical, da assistência social, da tesouraria, da direção, da presidência, para mim pouco importa. Tem que chegar no ser humano. Tem que chegar no que está nu,
preso e com fome. Chegou nele, é evangelho, é boas obras, é ofertar, é semear. Não chegou no indivíduo, aí então você fez qualquer outra coisa, talvez um investimento bancário aí, qualquer outra coisa. Tá? É o que a gente não pode... Tem muita coisa que você pode fazer, que é um investimento. Esses dias um membro da nossa congregação, ele chegou e disse, eu quero ajudar. Tem uma pessoa que precisa passar aqui para vir ao culto, portador de necessidade especial, não tem uma rampa, buraco na calçada, vou lá prestar minha mão de obra para fazer o conserto dessa calçada. Semeou, pronto. O que os professores e os líderes têm que trabalhar é porque nós temos algumas situações mais delicadas. Por exemplo, algumas pessoas já se deram conta de que a oferta dele não está sendo utilizada da forma com que eles acreditam ser a forma correta. Algumas pessoas já se deram conta. Você pode perceber na sua comunidade que tem gente que não oferta, não tem. Você pode fazer a melhor ministração. Você tem lá pessoas se convertendo na ministração da oferta, mas aquele indivíduo não oferta. Por quê? Porque ele já sofreu uma determinada frustração em pensar, ou de repente até pode ser mesmo, ver a sua oferta que não foi utilizada da forma como que ele queria que fosse utilizada. Então, qual é a maneira de corrigir, ou de pelo menos tentar conciliar isso? A primeira coisa é como nós fazemos. Isso é importante. Então, o que o texto nos diz aqui, ó, no capítulo 8, no verso 10, no final do versículo, ó, e não foi só praticar, não foi só o ato de ofertar, mas também querer. Então, o que vem de dentro. Eu faço por uma boa vontade, eu faço porque eu fui alcançado pela graça, e a graça é isso, é eu dar sem esperar um retorno. Então, não necessariamente nós ofertamos e de repente a minha oferta não é destinada para aquilo que eu acho que é correto. Então, o que eu devo fazer? É o que nós temos batido em cima. Então, vamos desenvolver novos métodos. Se eu tenho desejo de ofertar, eu tenho desejo de abençoar, eu quero plantar e não está funcionando desse jeito, então vamos desenvolver um novo método. Então, qual é o método? Aí vai variar de acordo com a sua região, de acordo com a sua necessidade. Então, se você tem um membro lá na sua igreja, não oferta de jeito nenhum, desenvolve um método. Irmão, então nós vamos fazer aqui um projeto para ajudar tal coisa. O projeto é esse. Talvez ele vai ser o liderador, vai ajudar, vai liderar aquilo, vai ser o que mais vai estar lá proativo, servindo com a sua mão de obra, né? Exatamente, porque a gente tem dificuldade de apresentar projetos concretos. Então a gente, irmão, tem que ofertar na casa do Senhor, porque é para Deus e tudo mais e tal. A gente tem dificuldade de apresentar projetos concretos e algumas pessoas acabam deixando de contribuir por isso. Então, para aquele que não está contribuindo na sua comunidade, desenvolve um projeto, algo que eles possam ver. Eu falo porque eu já trabalhei em alguns projetos missionários, projetos que eu olhava para a membresia, para alguns, e aquele irmão nunca contribuiu. Quando nós desenvolvemos um projeto missionário que tinha um fim, eram os irmãos que mais contribuíam. Sim. E aí, o que acontece? Você vê que a pessoa está plantando. Então, vai de quê? Vai da liderança, vai do pastor, saber como administrar isso. O que eu tenho visto é que alguns, por não alcançar o sucesso na questão da administração das ofertas, aí há um apelo, né? Eles apelam na forma de pedir. E aí é lançado pragas, é colocado aquela questão da maldade hereditária, e vem aquela coisa toda desenrolando e acaba perdendo-se cristãos por conta desse assunto que é a questão das ofertas. Se perde muita gente nas nossas comunidades, se perde muito crente, muito cristão, há uma migração de pessoas, de cristãos, de uma denominação para outra, né, de uma comunidade para outra, por conta do assunto que é a oferta. Então, muitos que não são evangélicos estão escandalizados de ver alguns escândalos na televisão por conta desse assunto que é a oferta. Então, nós professores temos que pôr a cabeça para funcionar. A gente tem que desenvolver novos métodos, novas ideologias e fazer com que as pessoas continuem ofertando com consciência,
sabendo que realmente, utilizando o termo que você falou, estão fazendo para Deus. De que forma? Quando faz aquilo que chega na humanidade. Que chega nas pessoas, né? Talvez, às vezes, a necessidade local é uma necessidade básica. Necessidade básica. Sabe que eu sou pregador, sou, além de professor, eu ministro por aí afora. Tem lugar que você não usa o banheiro. Você não usa o banheiro. Não consegue usar a necessidade básica de ter uma tampa no vaso. Entendeu? Estão pedindo marmorilão na pia, uma tampa no vaso. Como é que as irmãs usam um banheiro assim? Urina em pé como se fosse homem. Não tem um papel higiênico. Não tem um copo descartável para beber água. Não tem uma cadeira. Não estamos pedindo um estofado assim, não. Uma cadeira onde possa dar segurança e o básico de comodidade para as pessoas se assentarem. Não tem. Porque a gente tem também esse conceito do sofrimento. Né? A gente carrega isso. Porque servir a Deus é sofrer, como diz os termos, é uma sofrência terrível, e a gente tem que seguir a nossa cruz. Esses dias eu fui ministrar num local onde estava muito cheio, não havia água, não havia copo descartável, não havia água no vaso sanitário, nem se tinha vaso. Então você vê que a questão... Não tinha ventilação, as irmãs se abanavam, crianças se abanando, e eu lá também, estava a ponto de alguém ali ter um desmaio. Gente, então assim, aí você vai dizer que não tem como ofertar? Tem que ofertar, mas tem que chegar até essas necessidades. Porque se nós estamos falando de ofertar no templo, como eu repito, acho muito bom. Tem ótimos exemplos por aí. Eu estive em uma das nossas Assembleias de Deus aqui no campo de Hortolândia, que eu achei muito louvável a atitude do pastor. Estão reformando, a igreja basicamente, as necessidades básicas já tem, então estão cuidando da parte mais de estética. Ótimo, problema nenhum. Tem gente que quer cuidar de estética quando tem necessidade, esse que é o problema. Tem gente que quer colocar púlpito de acrílico quando o povo lá está sentado lá em cadeira branca quebrando. Aí também não dá, né? Aí não oferta mesmo, né? A gente quer colocar lá um microfone de lapela, né, que chama, e não tem nem um copo descartável para as pessoas beberem água. Aí não dá, né? Mas essa igreja já tinha todas as suas condições de necessidades básicas cumpridas, estavam trocando a pintura da igreja, que por sinal estava precisando, houve uma infiltração, descascou. Então a ideia do pastor foi, vamos colocar o grafiato do chão até o teto, que evita futuramente ter problemas com descasque, etc. e tal. Não quero que traga o dinheiro. A marca do material é X, procura o irmão fulano de tal, custa tanto. Você vai lá, compra e traz só o material, porque nós vamos precisar só do material. Não precisamos de muito, é só tanto de material que precisamos. A igreja que tinha lá cerca de 150, 200 pessoas, e falou, não vai ser todo mundo que vai precisar ajudar, só precisa de tanto. Pronto. Simples, não tem quem não oferte assim, né? Exatamente. Com transparência, como o Paulo está falando, com um objetivo, com um planejamento. Pronto, é simples, gente. Não tem. Nós ficamos criando problemas porque as coisas são muito obscuras. Aí não tem jeito mesmo, né? Então a gente nesse nosso comentário já abordamos o comer ou plantar e o dar como um princípio de gratidão. A gratidão é aquilo que vem como aí um dos componentes aí que vem junto com a graça. Então eu vou contribuir independente se Deus vai me dar de volta alguma coisa ou não. Então eu vou, é um ato de gratidão. Né? Porque se eu dou já querendo alguma coisa em troca, já nem dou. Seguro que você tem, porque é garantido que você tem. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a justiça de Deus relacionado com as ofertas. Bem, avançamos então para fazer mais uma análise em alguns pontos importantes da lição, mas antes de avançarmos, Henrique, só ressaltar para os irmãos que o tema é bastante amplo, tá? Então nos nossos comentários iniciais nós já fizemos uma abordagem, uma explanação
de um panorama mais completo, e agora nós estamos pontuando algumas partes mais específicas, mas você vai notar que ao decorrer da leitura da sua lição, esses pontos já foram abordados na explanação inicial. Tá? Então, Henrique, vamos fazer mais uma explanação de alguns pontos aí para a gente avançar para a conclusão. É um recorte do ponto 2, porque você tem o ponto 2, princípios da contribuição financeira. 2.1, Deus o doador por excelência, quantidade e qualidade é o 2.2 e o 2.3 enriquecendo em tudo. Desse ponto 2, eu acho que o interessante de se ressaltar agora os princípios da contribuição financeira. O autor diz que a contribuição financeira é um ato tão espiritual quanto o ato de pregar ou distribuir folhetos. E se semearmos de acordo com os princípios da graça, eu achei muito interessante isso, se semearmos de acordo com os princípios da graça, que eu abro um parênteses, não é o princípio do marketing gospel que é sugerido por aí nas mídias de massa, fecha parênteses, a semente multiplicará e suprirá as necessidades, Paulo. Eu acho que é bem isso mesmo. Quando você semeia com os princípios da graça, o princípio da graça é generosidade, é fazer, como Jesus disse, com a mão direita sem que a esquerda deseje algo em troca. Então ninguém corre para o Facebook, ninguém corre para contar testemunho, ninguém faz para aparecer, para conseguir abrir uma ONG e viver disso. Acho que o princípio da graça eu faço por amor ao próximo, como a mim mesmo. O princípio da graça é esse, amar ao próximo como a mim mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então quando eu faço isso, supre as necessidades. E suprir necessidade não é abastar, não é enriquecer, não é superfaturar. Então eu penso que é isso mesmo, é uma decisão muito acertada do autor dizer semearmos de acordo com os princípios da lei da graça, ou podemos dizer os princípios da graça. E quais são esses princípios? Jesus falou um pouco deles, no sentido de que quando nós fazemos assim, nós suprimos as necessidades. É o sermão da montanha, né? Como bem é conhecido, quando Jesus disse, por que estáis ansiosos pela vossa vida? Pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de vestir, pelo que é a vez de beber. São 3 necessidades básicas, comer, beber e vestir. Aqui não tem luxo nenhum. Comer, o ser humano precisa comer para a sua manutenção, para o seu modo de vida, para a sua manutenção hormonal mesmo. Beber é a mesma coisa. Vestir também é uma necessidade básica. Aqui não está falando do iPhone, aqui não está falando da roupa de grife. Pode ter, mas não é necessidade básica. Então, quando nós falamos assim de suprir necessidades, Paulo, nós não estamos falando de enriquecer, de superfaturar. E eu abro um parênteses novamente, ninguém está dizendo que eventualmente você não possa, ou que todo enriquecimento é ilícito, desumano, pecado. Fecha parênteses. Estou dizendo que ninguém pode te vender a ideia de semear para enriquecer. E nem você deve fazer isso esperando enriquecer. A semeadura é para suprir necessidades. E a recompensa, o retorno que vem, é o retorno de suprir as necessidades, Paulo. Então é assim, eu ajudo o meu próximo, eu semeio na diversidade do meu próximo, e quando eventualmente eu estiver em diversidade, creio eu que Deus vai levantar alguém para também atender a minha necessidade. Essa é a conhecida prosperidade, né? As nossas não, assim, está generalizado, os púlpitos estão vendendo o evangelho da prosperidade aí, que é uma interpretação que a prosperidade é o enriquecimento. Uhum. E os termos, né, utilizados para poder fazer aí para poder montar a palavra prosperidade, o termo na verdade ele traz a ideia original de suprir necessidades,
Então prosperidade não é enriquecimento, prosperidade é exatamente suprir as necessidades. Então quando nós fazemos o que já foi dito aqui, Deus, Ele supre as nossas necessidades. Na prática, seria mais ou menos assim: eu hoje tenho condições de semear, de ajudar o próximo, de ajudar a comunidade, de ajudar alguém, mesmo olhando para essa pessoa e ver, por exemplo, essa pessoa tinha recursos, essa pessoa tinha condições, mas investiu errado, aplicou errado as suas finanças e hoje ele está nessa situação financeira falida, vamos assim dizer, está falido financeiramente. E aí você olha, e qual é a questão da graça? Qual é a justiça de Deus em relação a isso? É olhar para você e dizer para você, olha, ele não merece, ele errou, ele fez tudo isso, mas faz o que eu fiz com você, você também não merecia e eu mandei meu filho, ele morreu lá por você e você hoje tem a oportunidade de ser salvo. Ele também não merece, ele também está numa condição financeira ruim, e você ajuda ele, e ainda saiba de uma coisa, ele pode pegar a sua ajuda e fazer tudo errado de novo. Exato. Que é a aposta de Deus em nós, né? É o sacrifício de Jesus sabendo que eu posso errar amanhã. E mesmo assim vai continuar semeando. Exatamente, e não vai mudar o sacrifício dele. Então o sacrifício dele por mim é eterno, não vai mudar. Eu errando ou não, o sacrifício continua. E é o que a graça nos apresenta. Então meu irmão pode errar novamente, pode precisar novamente, e a graça me diz, vai lá e faz de novo. Exato. Então é isso mesmo. No 2.1, Paulo, o autor vai fazer aqui um comentário que eu acho bastante pertinente. Deus nunca precisou da oferta, Deus nunca precisou de oferta alguma da nossa parte. Pelo contrário, Ele é quem primeiro semeia em nossas vidas para termos o que dar a Ele mesmo. Eu acho que é bem isso, só que precisa ficar assim bem claro que pelo menos a nossa tentativa de mostrar para você, professor, que quando você for falar para a sua classe que Deus realmente não precisa da nossa oferta, é verdade mesmo, né? Tem os textos aqui interessantíssimos. Em Jó, quem primeiro deu para que haja de me retribuir, o próprio Davi diz que de tudo que nós damos vem de ti mesmo. Então é isso mesmo, está bem evidente. Agora a questão é, como que nós devolvemos a Ele? Porque a proposta do autor é que Ele investe em nós, nos dá semente para depois nós devolvermos. Como que é devolver a Deus? Devolver a Deus na perspectiva do que nós estamos lhe mostrando, professor e aluno, é quando você investe no outro ser humano. No outro ser humano. Isso é devolver a Deus. Deus não é quatro paredes de uma instituição. É isso que eu quero que você deixe claro. Se esta instituição investe no ser humano, então ótimo, tranquilo, mas não necessariamente você precisa ser triado por ela, você também pode fazer pela instituição, pelo departamento da instituição ou pelos departamentos e também diretamente para o outro ser humano. Pelo menos é assim que você consegue trazer para o chão do seu dia a dia. Para o chão do meu dia a dia, como é que eu devolvo a Deus o que Ele tem me dado? Quando eu faço ao meu próximo. Essa é a perspectiva real da coisa. Tá? Então aí o ponto 2 tá aí, o restante eu acho que você, professor e aluno, deve olhar, analisar bem, mas eu acho que tem que se ponderar de maneira a sobressair aqui. Ponto 2, 2.1 está sem segredo. Ponto 3, para nós já concluirmos, já chegando na reta final, segredos de uma boa colheita, Paulo. Então, a leitura correta de uma oferta a Deus não é a base de troca, né? Só ressaltar o que nós realmente vamos nessa mesma linha, né? E o 3.1 vai falar do segredo da provisão e do crescimento. Então aqui eu quero convidar, Paulo, a nós pensarmos nosso último raciocínio. Quando um israelita consagrava suas primícias, isto é, os primeiros frutos do ventre de suas mulheres, ou do ventre dos seus animais, e também dos frutos da terra, né? Tudo que vinha depois estava santificado pelo Senhor.
tá? Aí ele vai fazer uma referência aqui de Romanos 11:16, e eu queria mostrar para você, professor e aluno, e convidar Paulo para a seguinte reflexão. O que é oferta de primícia nos dias atuais? Né? Porque eu já passei por alguns lugares aí, nós vemos, e eu já ouvi muito isso. Ah, você tem que trazer a sua oferta da primícia. Esse mês é o mês da oferta da primícia. Não esquece da tua primícia, tal, né? Eu chego a pensar que nós estamos estudando essa matéria, maturidade espiritual. Aonde está a nossa maturidade espiritual em ofertar, Paulo? E especialmente falando de primícias. O que é oferta de primícias? Porque nos tempos antigos do Antigo Testamento, tá fácil, né? A oferta da primícia é o primeiro fruto do ventre do animal, da mulher ou da terra, as primeiras semeaduras, primeira colheita. Resolvido. E para nós hoje, como é que é a oferta da primícia? É o primeiro salário? É as primeiras notas que caem? O que é a oferta das primícias? É uma dificuldade que nós temos também em trabalhar essa questão da primícia. O nosso ponto de vista é que, assim, se você for trabalhar no contexto nosso atual, falando de dinheiro, falando de financeiro, qual é a ideia? A ideia é que você não traga o que sobrou. Então, qual é a ideia? Não traga o que sobrou, porque existem muitas pessoas com essa prática. Ele pega o salário, ele não tem um planejamento, então ele vai pagar todas as contas, ainda vai sair nos finais de semana, aí no último dia do mês, que é o último dia de culto que ele vai, aí ele olha, esse mês sobrou tanto, então desse tanto eu vou dar X. Então, a ideia de trabalhar a primícia é o quê? Você tem uma renda mensal, você tem um X valor que você recebe pela sua prestação de serviço, tanto da sua empresa como os que trabalham autônomo. Então o que acontece? Dentro do planejamento que já foi citado, dentro deste planejamento está ali a sua primícia, a sua atitude de fazer o planejamento, de fazer a separação das suas despesas mensais, separar a porcentagem X para a oferta. Então você já está trabalhando com a questão da primícia, você vai pegar aquela oferta que já é pré-destinada, já é uma oferta predestinada, eu já separei ali. Não quer dizer necessariamente que antes de eu pagar minha conta de luz, pegar, entendeu? Porque às vezes eu recebo em um dia que é um dia no meio da semana e que eu não tenho nenhum meio de ir à igreja para poder fazer a minha oferta. Então, mas eu tenho as minhas despesas diárias. Mas qual foi a atitude primeira? Qual foi a primícia nesse caso? A minha administração, meu planejamento. Então eu fiz uma gestão ali para que eu já tenha essa oferta destinada para a comunidade, para o meu próximo, para qual seja o fim. A primícia está aí. É não deixar o último, o que sobrar. Eu vou ver se vai dar para ofertar. Não, eu já tenho que ter esse planejamento. A minha oferta tem que estar dentro do meu planejamento mensal. Né? Então isso faz parte da primícia. Então nós temos alguns casos, que é o que eu falei no início, que alguns apelam. Por exemplo, vem aqui me dar o seu primeiro salário. Um jovem acabou de conseguir um emprego, você tem que dar o primeiro salário porque isso é primícia e para Deus te abençoar durante todo a sua carreira profissional. Bem, na prática, eu não acredito que isso vá santificar a carreira profissional. O que eu acredito é que se o indivíduo tem um voto, que aí é outra situação diferente, por exemplo, o jovem está desempregado, estudou, fez curso, mas está complicado, não arrumou emprego. Ele faz um voto com Deus. Se Deus abrir a porta de emprego para ele, ele vai contribuir com o primeiro salário, é diferente. Então, ele está fazendo isso de boa vontade, é uma gratidão, gratidão a Deus. Eu fiz um voto com Deus, Deus cumpriu a parte dele e eu estou cumprindo a minha parte está aqui. Então eu estou contribuindo com o meu salário integral.
não vejo problema nenhum nisso. Mas agora, na contramão, ao contrário, ele não fez nenhum voto, ele está ali tranquilo, arrumou um emprego e tal, e ele ser intimado a ofertar esse primeiro salário integral, aí eu já vejo que é uma contramão. Então, com isso você pode espantar o jovem da comunidade, você pode criar alguma confusão aí religiosa, porque de repente ele encontra com alguém que tem mais instrução no texto bíblico e vai desconstruir toda essa ideologia. E é isso que tem acontecido. Nós temos passado por muitas igrejas e nosso lema, né, que como já disse é o tema do nosso canal, Cristão Consciente. Qual é o nosso lema? É Deus no centro da vida. Então a gente acaba trazendo os textos, fazendo a leitura, fazendo a reflexão com Deus no centro da vida. E aí essa leitura ela começa a desconstruir alguns mitos que foram criados, algumas coisas místicas que foram criadas. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não criar uma igreja com pessoas que estão alicerçadas em misticismo, né? Estão alicerçadas em coisas que não são reais, né? E isso não quero que você faça confusão com o pentecostalismo, com a questão da manifestação dos dons espirituais, não é nada disso. Estou falando de misticismo mesmo, esse que parece aí uma troca, uma coisa, não existe isso. Então a gente tem que ter pessoas, tem que ter membros cristãos que conheçam o texto bíblico e saiba fazer exatamente aquilo que a palavra do Senhor nos diz, né? Então essa questão da primícia tem que ficar resolvida dessa forma. Não levar sobra. O cristão tem que ter essa consciência. Eu não levo o que sobrou, né? A gente tem que ter essa consciência. Então fazer um planejamento e apresentar ao Senhor a nossa oferta, seja ela no nosso tempo, seja ela as pessoas, apresentar ela dentro do planejamento. Eu já tive bastante dificuldade no começo da minha fé, quando eu era novo convertido, porque realmente eu era orientado de que eu tinha que, já quando caía o salário, já reservar aquilo e não podia pagar nada, não podia usar o montante antes de levar o dízimo, oferta ou como queira, né? Então, aí eu acabava às vezes pagando as contas atrasado, né, e assim por diante. Então, muito bem colocado, a primícia hoje é o ato, é a minha administração, é a minha proatividade de saber o que é que eu vou levar e quanto, etc. E por diante, né? Questão de logística, às vezes as datas não batem, então não posso atrasar meus demais compromissos em detrimento de um misticismo, como você disse. Com relação ao jovem, Paulo, acho que é interessante dizer também, se você tem esse propósito de a sua primícia será a seu primeiro salário, etc., ninguém vai contestar se você deve ou não fazer. Mas também não seja bobo de fazer dívida então nesse mês, né? Exatamente. Que aí eu vou levar a primícia, mas já no primeiro mês já está torrando um cartão, já está comprando um celular. Ah, não, esse mês não tem, mas tem mês que vem. Também não seja bobo, então, né? Se você já não vai ter, porque se você vai dar tudo, então você trabalha com aquele mês como se você já não tivesse nada. E aí eu acho difícil hoje em dia alguém conseguir entrar nisso, porque normalmente você já começa a trabalhar já endividado. Normalmente a pessoa já começa a trabalhar porque precisa cumprir com alguns compromissos. Então eu acho que vai ser um pouco difícil, mas a administração correta se você não vai contar com aquele dinheiro, também não pode ter contas para aquele mês. Porque senão no outro mês você já está no vermelho e aí não adianta questionar, Deus, mês passado eu te ofereci as primícias, agora esse mês já estou pagando juros. Claro que você está pagando juros. Você deu tudo que tinha e ficou devendo já entrou devendo. Então... o que a gente não tem consciência é que o propósito de Deus para com o ser humano não é que ele esteja na lista do SPC, Serasa, que ele ande com o documento do veículo vencido, que ele ande com a habilitação vencida, que ele não paga as despesas da energia, da água, do telefone. Não. E a gente às vezes encontra pessoas que entrou em uma determinada denominação e que ele entrou na pior
e hoje assim, não vai em nenhuma comunidade religiosa porque ele olha para o retrovisor, ele olha para o passado e fala, não, eu fui orientado de forma errada e eu me dei muito mal. Então a gente tem que, como professor, tem que orientar, né? Nossos membros não tem que estar com a lista no SPC, ele tem que estar com o nome limpinho, ele tem que ser exemplo. Que cristão que está com o nome sujo, eu oferto na minha igreja, mas está com o nome sujo. O senhor está lá, né? A polícia para, como eu falei, para o veículo, ele está com o pneu careca, o extintor vencido, num step furado. E ainda sem cinto de segurança. E qual é a prosperidade nisso? Então eu acho que é importante ofertar tudo, mas os cristãos têm que ter essa consciência, tem que andar regular. Não dá para andar irregular e ofertar. Será que Deus está recebendo? Então nós vamos concluir aqui o nosso raciocínio. Eu gostaria que você tivesse uma excelente semana, uma ótima aula. Que Deus abençoe. Henrique, suas considerações finais. É isso mesmo que você disse, casando com a conclusão. É bem verdade que estamos diante de um mundo cheio de escolhas. Escolher as melhores sementes e lançá-la, eu acho que essa é a palavra, a oferta, é isso que nós dissemos mais um pouco. Se tiver dúvidas, orientações, sugestões, coloca tudo nos comentários e nós vamos, à medida do possível, te respondendo os pontos que talvez nós não tratamos ou a perspectiva que você esperava, estamos à disposição em nosso canal. Deus abençoe, uma ótima aula para todos vocês, forte abraços, até a próxima. Até a próxima, Deus abençoe.